Boa tarde, queridos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com você toda quarta-feira. Você que me acompanha aqui na Rádio Mundial, vai fazer 10 anos de programa. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui com você. Quero agradecer o carinho. É sempre muito especial estar aqui com você. E hoje eu tô com um tema muito importante. Hoje eu vou falar de depressão na adolescência, né? É um tema bem sério, muito importante, esclarecer as dúvidas, e porque é muito importante entender o que acontece com os adolescentes, né? E o que a gente está vendo por aí, na mídia, né? Os casos de suicídios. Então, eu acho que isso chama atenção, tá? Não é um tema leve, mas é um tema importante, né? Saúde mental, a parte psicológica, a gente tem que entender o que acontece. Acho que você que escuta aqui o programa da rádio, você que é meu ouvinte, o que você puder, a parte que você entender disso, o que acontece com os adolescentes, se tem algum caso, se acontece com seu filho, com alguém, é muito importante o entendimento disso. Então, o tema de hoje eu vou falar de depressão na adolescência. Vamos falar da depressão, né? O que acontece com os adolescentes? Por que será esses casos de suicídio? Como é que os pais, eles se sentem confusos? Como é que eu tenho que agir? O que eu tenho que fazer com meu filho que é adolescente? Então, o primeiro passo, ouvinte, é você observar, você entender. Eu acredito que tudo isso que está acontecendo ultimamente é um sinal. Sabe sinal do quê? Sinal de que a gente não olha para a saúde mental, a gente não olha para o nosso interno, seja adulto, seja adolescente. As pessoas ainda têm o preconceito que depressão é bobagem, que depressão é frescura, que depressão é coisa de gente fraca. Infelizmente, ainda tem esse preconceito. Então, a depressão é uma doença que pode acontecer com criança, com adolescente, com adulto, em qualquer época da sua vida. Então, primeiro passo, a gente tem que entender o que é uma depressão. O que acontece? Toda depressão, ela tem uma origem, né? Agora, os adolescentes, vamos falar na parte psicológica dos adolescentes. O adolescente está formando a sua identidade, né? Está formando a sua personalidade. E, então, é uma das fases mais difíceis. Por quê? Por que é uma fase difícil? Porque o adolescente quer pertencer a um grupo, né? É muito comum a gente ver o adolescente com a mesma roupa, com o mesmo estilo de cabelo, né? Todos iguaizinhos. E por quê? Porque o adolescente tem essa necessidade de se pertencer ao grupo, de ser igual, né? Que tem a ver com identidade, com personalidade, que até aí é saudável, é natural, né? É um processo da adolescência, mas é uma fase que é muito perigosa. Por quê? Porque não se tem estrutura psicológica ainda, não é um adulto, mas está exposto a uma série de coisas. E como fazer os pais? É difícil à medida. Primeiro passo é entender a internet, né? Esses casos que aconteceram recentemente, vários aí de suicídios de adolescente. A internet, ela pode ser usada para o mal, mas ela pode ser usada pelo bem. Então eu não entendo, eu não sei. Primeiro passo, se você não sabe o que é uma depressão, se você nunca foi num psicólogo, num terapeuta, se você não entende, pesquisa. Vai lá no YouTube, pesquisa em algum site, pesquisa algum texto, vai entender o que é depressão, vai entender o que é adolescência, vai entender como educar seu filho, busca informação. Porque você pode usar a internet para o mal, mas você pode usar para o bem, você pode buscar entender quantas pessoas pesquisam, o que é uma síndrome do pânico, o que é a ansiedade. Primeiro passo, eu acredito que a gente tem que olhar com mais cuidado e temos um problema aí, um problema grave. Então, a culpa é de quem?
A culpa é de todos nós, ouvinte. Sabe por quê? Porque a gente tem que... não é uma coisa, é toda uma sociedade. Então, a escola, os professores, os alunos, os pais, a gente tem que entender o que acontece. A saúde mental, a gente pensa, é a mutilação, os adolescentes que se cortam, isso é bobagem. Coisa de adolescente, bobagem. Não é bobagem, né? O adolescente, ele tem uma emoção à flor da pele. Então, às vezes, brigou com a melhor amiga, terminou um relacionamento, aquilo é visto. Pra gente, a gente fala, nossa, né? Vai passar, coisa de adolescente. Mas a gente não sabe a estrutura psíquica daquele adolescente. O que ele está sentindo? Outra coisa é a questão do bullying. Bullying é extremamente nocivo. Então, você tem que observar se seu filho sofre bullying. E se você tem seu adolescente, sua filha, seu filho adolescente em casa, conversa com ele e vê se ele faz bullying. Porque tem que estar tem que ser um conjunto, né? Um conjunto. Todo mundo tem que olhar para isso, os professores, né? Eu tive uma vez uma paciente adolescente, ela sofria bullying, ela veio depois no meu consultório e ela sofria bullying, começavam a xingar, ela com depressão, e ela acabou, uma vez na sala de aula, acabou se cortando a ponto de cortar os pulsos, foi para o pronto-socorro, teve que levar ponto. O que aconteceu? Passou uma semana, aqueles adolescentes que estavam xingando, criticando, continuaram atacando. Então, qual é o grau, né? Falta o que ali? Falta empatia, falta se colocar no lugar do outro. Então, se a gente vê alguém que está sofrendo maus tratos, a gente tem que tomar cuidado que não é uma simples brincadeira. Cada um tem uma estrutura, cada um lida. Como é que a gente age? Quando alguém nos critica, nos xinga, nos julga, como a gente sente quando alguém nos exclui? Ninguém gosta de ser excluído, rejeitado, não é? Então, a gente tem que, se a gente vê alguém rejeitando alguém excluindo alguém xingando alguém, nessa parte da escola, do colégio, dos amigos, a gente não tem que ir junto. A gente tem que conversar com os nossos filhos, a gente tem que conversar com as pessoas à volta. E aí, essa paciente, eu fiz um relatório psicológico do quadro dela, de depressão, e a gente tentou pegar um relatório, né, de que eu também sou psicóloga, a gente fez um relatório para que ela trocasse de escola, né, ela é da escola, não sei se é estadual, da prefeitura, e a gente foi para uma outra escola, e a coordenadora da outra escola riu, né, então assim, como se é bobagem, isso é coisa de adolescente. Então a gente vai ignorando aquilo, e graças a Deus ela estava sendo acompanhada, um acompanhamento psicológico que a gente conseguiu foi trocar ela de sala, né? Então, assim, a gente vai achando bobagem. Até acontecer, a gente precisa acontecer um caso de suicídio, acontecer um caso, né? Esses casos. Outro dia uma mãe com depoimento, né? Falando, o que tem esses adolescentes? Eles têm tudo. Eles têm, né, depende da classe social, mas ela estava contando, eles têm tudo. Mas a pergunta correta é, ele tem autoestima? Ele tem autoconfiança? Ele se sente bem com ele mesmo? É o interno. Não adianta só a gente focar, meu filho tira 10, meu filho vai bem na escola. Mas o que ele sente? Inteligência emocional é tudo. Se a gente não tem inteligência emocional, ouvinte, a gente não consegue ter um bom emprego, não consegue ter um bom relacionamento, não consegue se desenvolver. E aí onde a gente aprende a ter inteligência emocional, onde a gente aprende a lidar com a dor, a lidar com o medo, a lidar com a angústia, a lidar com a rejeição, a lidar com o bullying. Aí o pai fala, mas eu sofri bullying, eu também faziam isso comigo e eu não ligava. Mas cada um é de um jeito. O que eu peço para vocês é busca informação. Se seu filho adolescente tem algum problema, ou se ele não tem, conversa com ele, busca trabalhar a comunicação, esse entendimento. Se ele não tem, também conversa como é que é na sala de aula, como é que é excluir o outro. A gente tem que evitar isso, né? A gente tem que criar empatia. A empatia, ela é muito importante. O que é empatia?
como eu tenho que me colocar no lugar do outro. Eu não faço aquilo que eu não faço com o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Não é verdade? Então é algo muito sério. Então busca informação, busca um tratamento, busca um terapeuta, busca um psicólogo, né? Adolescente, é coisa que passa. Não, adolescente, ele tem uma fase muito difícil, onde o corpo muda, onde tem a parte hormonal, onde tem a questão de relacionamento, onde tem o crescimento, a formação, né? Então a gente tem que buscar, sim, entender o que acontece na mente, entender o que passa dentro da gente. Cíntia, eu não tenho condição financeira. Procura uma faculdade de psicologia. Quase todas as faculdades de psicologia tem uma clínica, tem um espaço gratuito de terapia. Vai lá e procura um atendimento, né? Procura fazer passar no psicólogo, entender o que acontece. E a gente tem que trabalhar a autoconfiança. Se a gente não tem autoconfiança, se a gente não tem autoestima, o que a gente faz, não é verdade? Então, tudo isso que está acontecendo, a depressão na adolescência, ela é muito... A gente tem que ter um olhar muito cuidadoso. Por quê? Porque esse olhar cuidadoso, primeiro, né, isolamento social, uma pessoa muito tímida, né, e os pais, eles têm que, eu sei que é difícil, né, não pode nem ser extremamente autoritário, deixar o filho fazer nada, porque também não dá certo, também não pode ser permissivo, tem que ter ali um equilíbrio, né. Então, também não é fácil, mas busca informação, busca entender o que acontece, busca entender o que acontece com esses adolescentes. E, claro, então a internet, ela pode ser usada para o mal, mas ela também pode ser usada para o bem. Né? Busca informação, busca entender a depressão. A depressão é algo... Tem crianças que têm depressão. E não é um remédio que a criança tem que tomar. Às vezes a criança ela já tem aquela sensação. Então tem que tentar entender, buscar ajuda, buscar tratamento. A saúde mental ela tem que ser levada com seriedade, não é verdade? É algo muito sério. Muito sério. Quando a gente fala do suicídio, a gente fala de algo muito sério que é contra o próprio instinto que nós temos, contra a nossa natureza. Né? Aí a pessoa fala, mas como que a pessoa pode fazer isso? Como que ela não pensa? Porque quando a pessoa lá tá, nos casos de suicídio, ela tá com estreitamento de consciência. Naquele momento, ela não enxerga mais nada, né? Então ela não enxerga mais nada e ela acha que aquilo é o único caminho. Às vezes ela quer parar de sofrer, quer parar de sentir dor, quer parar de sentir angústia. E aí traz um outro sofrimento. Então, conversa com seu filho, conversa na escola, os professores, né? O bullying, a gente tem que tomar cuidado. Quantos pacientes que eu tenho que tem 50 anos, a gente vai fazer uma regressão. Chega lá e a gente vai fazer uma regressão para quê? Para adolescência. Por quê? Porque sofreu bullying. Sofreu bullying quando adolescente, se sentia rejeitado e aquela sensação de rejeição passou lá 30 anos, mas continua se sentindo rejeitado, continua com aquela sensação negativa dentro de si. Enquanto a gente não faz a regressão, porque a regressão, ao contrário do que as pessoas pensam, do que mostra, né, os filmes, não é para... Apenas 5% a gente acha coisas que a pessoa não conhece. O que a gente trata na regressão, a maioria dos casos, é o sentimento. Qual é o sentimento? Eu me sinto mal comigo mesmo. Embora racionalmente eu só tenha coisas boas, mas eu me sinto mal. Eu tenho um complexo, né, baixa autoestima, complexo de inferioridade. Então, a gente vai tratar o sentimento, a gente vai tratar a sensação, não é? Então, o sentimento que nos faz adoecer. Então, a gente volta, a gente faz a regressão, não para a pessoa descobrir o que aconteceu com ela. Às vezes, sim, mas a gente vai para curar a origem, para ressignificar aquele acontecimento, porque aquele acontecimento continua ali. Então eu quero que vocês prestem atenção com seus filhos, né? Seja para seus filhos
que são adolescente, criança, tiver alguma coisa, viu a automutilação, procura ajuda, procura tratamento. É muito, muito, muito importante, né? Eu acho que tudo isso que está acontecendo, que está aí na mídia, várias coisas, elas estão aí por quê? Porque tem algo errado. É algo errado. E não acha que é com o outro. Todos nós somos responsáveis, né? Todos nós, de auxiliar, de mudar, de criar, porque a educação, de ter empatia com o outro, não é? Então, procura lá no Instituto Cíntia Balota, a gente ainda tem algumas vagas no ambulatório social também, tá? Procura atendimento. Então, é algo que a gente tem que tratar. E tem a parte boa, né? Porque adolescente, uma vez que você trata, ele não é igual ao adulto, né? Eu acho que todo mundo tinha que fazer quando adolescente, porque vai mudar toda a sua vida. Sua parte de trabalho, sua parte profissional, sua parte de relacionamento. A adolescência é uma etapa muito importante da vida, né? É ali que você decide muitas vezes para que lado que você vai, o que você vai fazer. Então é muito legal quando você se conhece, você se cuida, tá bom? Então, aproveitando o tema adolescente, mas hoje vamos fazer uma meditação que chama para a gente trabalhar a empatia, para a gente trabalhar o amor pelo outro. E para a gente ter um pouco de compaixão e mandar esse amor para aquela pessoa que sofre, que tem angústia, que está doente, com uma depressão, com câncer, ou que perdeu um filho, ou que passou por alguma dificuldade. Tá bom? Vamos mandar essa luz, essa energia, fazer essa meditação no raio rosa aqui. Feche seus olhos e respire fundo, ouvinte. Feche seus olhos e respire fundo. Enche o peito de ar e solta. Vamos fazer a nossa viagem para um jardim especial. Visualize uma linda luz azul em volta de todo o seu corpo. A luz azul é a luz da proteção. A luz azul é a luz do arcanjo Miguel. Vamos fazer a viagem para um lindo jardim, para um lindo lugar. Veja um céu azul, veja um dia ensolarado. Procure um lugar gostoso. Procure um lugar agradável, talvez debaixo de uma árvore, para sentar e meditar. Eu quero que você se concentre no meio do seu coração, no meio do seu coração, com uma luz violeta e rosa. Dentro do seu coração, no meio do coração, existe o seu chakra cardíaco, que representa a afetividade, o amor. Vamos trazer essa energia, essa luz rosa. E essa luz rosa vai brilhar no meio do peito e vai descer no topo da sua cabeça. E o seu coração, você vai imaginar a chama trina, a luz rosa, a luz amarela e a luz azul, a chama do seu coração. E você vai se lembrar neste momento que você é luz, que você é luz. Imagine essa luz rosa, forte, bonita. Vamos mandar o nosso carinho, a nossa compaixão, o nosso desejo de conforto para todos aqueles, para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. Vamos mandar uma vibração, um desejo, uma mentalização com todo o seu amor, com todo o seu desejo. Mentalize
com todo o seu desejo. Que todos aqueles que sofrem, que todos aqueles que sentem angústia, recebam essa energia de amor, essa energia de carinho, para dar força, para dar coragem. Receba essa energia. Nesse instante, visualize com todo o seu sentimento uma boa intenção para quem estiver sofrendo, para quem estiver angustiado, receber esse amor, receber essa bênção do raio rosa, do terceiro raio. Fique alguns instantes meditando. Eu sou amor, que termine a angústia e o sofrimento. Eu sou amor, que termine a angústia e o sofrimento. Deus te ama incondicionalmente. Fique com Deus e até semana que vem.